E aí galera, beleza? Eu sou o El e eu tô aqui pra te falar hoje sobre as 3 maiores mentiras que já te contaram sobre ter ou gravar em um home studio, beleza? E é o seguinte, a terceira mentira é a pior de todas, tá? É a pior de todas, eu tenho certeza que você não vai querer passar a sua vida acreditando nela. Então fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender, fechou? Mentira número 1. Você precisa de um pré-amplificador externo para começar a ter gravações de qualidade no seu home studio ou então para esquentar o som. Cara, não é assim que funciona. Quem tá falando isso pra você provavelmente ou vende pré-amplificador ou então sonha em ter um monte de pré-amplificador e nunca parou para usar um monte de pré-amplificador diferente. Por que eu digo isso? Eu tenho ali um Neve 1073, que é basicamente um dos pré-amplificadores mais queridinhos da história toda. Vou pôr uma foto aqui do que eu tenho. Cara, o pré-amplificador muda o som? Ele muda o som muito menos do que a responsabilidade que a galera põe em cima desses equipamentos, sacou? O primeiro pré-amplificador que eu comprei foi um Universal Audio Solo 610. Eu comprei ele e na época eu tinha uma Fast Track, M-Audio Fast Track. Eu comprei ele com essa ideia de tipo, vou comprar um pré-amplificador porque o pré da minha placa não é tão bom, então vou comprar um pré-amplificador valvulado, porque aí vai ficar mais legal e tal. Beleza, comprei. O preço dele é, sei lá, 4 vezes mais caro do que a interface que eu tinha na época, né? E ele chegou, fiquei todo empolgado e tal, fui ligar ele, liguei, funcionou legal, mas e sonoridade? Vou ser bem sincero com vocês, tá? Mudou? Mudou. Mas quanto? Muito pouco. E deu um agudinho a mais. Na minha cabeça eu tava assim, putz, eu paguei todo esse valor pra ter esse agudinho a mais, entendeu? Só que eu não tava entendendo, na época eu não entendia, que não é o pré-amplificador que vai fazer a sua gravação ficar boa ou não, entendeu? É o caminho inteiro. E o caminho inteiro, quando eu digo caminho inteiro, é muito mais de lá pra cá do que de cá pra lá. Como assim? Antes do pré-amplificador bom, é muito melhor você ter um microfone melhor. Antes do microfone melhor, é muito melhor você ter um instrumento melhor. E antes do instrumento bom, é muito melhor você ter um músico bom, sacou? Então não põe essa responsabilidade toda no pré-amplificador, porque não é assim que funciona, tá? Isso, eu tive essa experiência própria quando eu comprei o meu primeiro pré-amplificador, beleza? E depois eu tive várias pessoas falando sobre isso, tá? E uma dessas pessoas que falaram sobre isso pra mim foi o Ed Kramer. O Ed Kramer gravou essa galera aqui, tá? E lá no Mix The Masters ele comentou que, pô, esse lance de pré-amplificador e tudo mais, antigamente eles faziam o quê? Eles iam pros estúdios, e nesses estúdios você tinha uma mesa de som, e essa mesa de som era, sei lá, uma SSL, era uma Neve, era uma... enfim, a mesa que fosse, e aí eles usavam os canais daquela mesa. Ninguém ia para um estúdio X porque eu tinha o pré-amplificador tal. Mano, era o pré-amplificador da mesa. E às vezes era uma mesa que não era uma Neve, era uma outra mesa. E tá tudo certo, entendeu? O pré-amplificador, na real, a função dele é só aumentar o som do seu microfone, aumentar o volume, o ganho do seu microfone. E aí tem alguns pré-amplificadores que dão uma sonoridade, mas é muito baixa, entendeu? Comparado com o equalizador, com o compressor, com tudo isso. Então não é o pré-amplificador que vai salvar a sua gravação, vai deixar a sua gravação bonita. Nunca foi, nunca vai ser, sacou? É muito mais o microfone que você está usando, o posicionamento desse microfone, o músico, o instrumento e muito menos o pré-amplificador. Então não cai nessa de vou comprar um pré-amplificador porque meu som vai melhorar. Não vai. Ele vai continuar ruim se ele tiver ruim, e ele vai continuar bom se ele tiver bom, mas ele não vai mudar da água pro vinho. Não pense isso. Mas beleza, você tá falando e você tem um 1073 aí. Tá, eu tenho um 1073? Tenho. Só que, cara, boa parte das coisas eu gravo até sem o 1073. Eu tenho uma Universal Audio Apollo, e eu vejo muitas vezes eu usando a simulação do 1073 lá, o Unison, do que ele, sacou? Então, você gostaria de ter mais dele? Gostaria. Mas tipo assim, eu não ponho a responsabilidade nele. Eu sei que ele melhora. Mas eu não coloco essa responsabilidade toda que a galera coloca em cima do pré-amplificador, entendeu? Então não caia no erro de achar que o pré-amplificador vai salvar a sua gravação, porque não vai. Mentira número 2. Estúdio tem que usar Pro Tools. Ou estúdio tem que usar o Logic. Ou o Reaper é o melhor programa que existe. Não existe essa de melhor programa. O Pro Tools não é o melhor programa de gravação. O Logic não é o melhor programa. O Ableton não é o melhor programa. Enfim, não existe melhor programa. Existe o programa que você sabe mais. Eu uso Pro Tools, mas por que eu uso Pro Tools? Eu uso Pro Tools porque foi uma escolha minha de ter mobilidade em outros estúdios. Então qualquer estúdio que eu for, fora do Brasil ou dentro do Brasil,
eu sei que tem um Pro Tools lá, eu não preciso ligar perguntando, entendeu? Os grandes estúdios, eles já têm o Pro Tools lá instalado, eu não preciso chegar, qual programa que você tem aí? Não preciso fazer isso. Então, essa foi minha escolha, ter o Pro Tools por conta da mobilidade. Mas tem gente que trabalha sozinho e pode usar qualquer programa. Na verdade, você pode usar o programa que você quiser, porque até se você for em outro estúdio ou mandar para outra pessoa mixar, você pode ir só com os áudios e tá tudo certo também. Existe o melhor programa para você, o programa que você sabe usar mais. Não é o Pro Tools ou o Ableton ou o Logic que vai fazer uma gravação profissional. É a ferramenta, ele é só a ferramenta, tá? E quem vai fazer a gravação é você. O melhor programa é aquele que você sabe usar mais, é aquele que você não pensa para usar. Eu uso o Pro Tools por quê? Porque, pô, às vezes uma coisa que eu faço no Pro Tools em 10 segundos, já teve vez de eu tentar fazer a mesma coisa num outro programa, por exemplo no Logic, e demorar uns 5 minutos. Porque o Logic é demorado? Não, porque eu não sabia onde estava aquilo, eu tive que ficar caçando, olhando vídeo aqui no YouTube, entendeu? Então, só por isso. O programa, você deve saber ele de uma forma que ele não te atrapalhe a fazer música. Esse que é o principal. Então o melhor programa é aquele que você sabe mais e aquele que você não pensa para usar. Já tá ali na sua mão e você não precisa ficar pensando muito. Fechou? E agora vamos para a terceira e última mentira, que é a pior de todas. Home Studio, você vai conseguir gravar e tudo mais, mas quando você for gravar de verdade, você vai precisar ir para um estúdio grande, para uma boa estrutura. É o seguinte, gravação boa pouco tem a ver com o lugar que você está gravando, e muito tem a ver com como você está gravando, com a sua composição, com a sua qualidade como músico, se você sabe microfonar bem um instrumento, se você sabe mixar bem, ou se você vai mandar para um engenheiro de mixagem e por aí vai. Mas gravar bem pouco tem a ver com o ambiente que você tá e muito tem a ver com quem tá fazendo, com as técnicas que estão sendo usadas e com a composição em si, com a música em si, tá? E o maior exemplo disso que eu vejo hoje na atualidade é essa moça aqui, a Billie Eilish, tá? Que ela ganhou 7 Grammys e desses 7 Grammys, 2 desses Grammys foram de gravação do ano, tá? E ela gravou no home studio dela. Tá? Com equipamento relativamente simples. Sim, relativamente simples. As primeiras gravações dela, incluindo essa música aqui, que tem essa quantidade de views, ela gravou com Audio-Técnica AT2020 a voz, sacou? E aí depois o Finneas é o irmão dela, né, que produz basicamente todas as músicas dela. E eu já tive a oportunidade também de estar num webinar junto com o Finneas aqui, Inclusive, se você quiser, tá? Você vai lá no meu Instagram, tá aparecendo em algum lugar da tela aí, que direto que rola umas paradas dessa eu posto. E eu sempre tô respondendo coisa lá também e postando coisa legal lá, fechou? Então vai lá, me segue e vamos voltar pro vídeo agora. E é o seguinte, o Finneas, na época eu tava usando a T2020 pra gravar a voz dela, tá? E depois disso ele comprou um TLM-103, que é um microfone da Neumann, mas só que um microfone de entrada da Neumann. O Audio-Técnica, a gente tá falando de um microfone de R$1.000 aqui no Brasil. E o TLM a gente tá falando de um microfone de beleza, uns R$6.000. Mas pô, a gente não tá falando aqui daqueles microfones caríssimos que a gente vê por aí, tá? Então assim, esse lance de que gravar algo legal, você tem que ir pra uma grande estrutura, não existe mais. Não acredita nisso, porque senão vocês vão ficar igual eu no começo, lá há 11 anos atrás, que eu não tinha um espaço desse, não tinha nada disso. E eu ficava pensando que eu só ia conseguir fazer gravação boa na hora que eu tivesse um espaço assim, que eu tivesse microfones caros, tá? E eu vi que não era assim quando eu comecei a frequentar grandes estúdios. E aí eu vi que era muito mais importante a pessoa que estava atrás da mesa ali fazendo o som acontecer do que o equipamento em si, ou o lugar em si. Então não caiam mais nessa ideia de que eu preciso ir para um estúdio grande, eu preciso do equipamento X para me fazer uma gravação legal. Cara, você consegue fazer gravações super boas hoje em dia com equipamento de baixo custo e que você vai tirar um resultado legal pra caramba, tá bom? Pô, o exemplo que eu dei aqui é da Billie Eilish, né? Que um microfone de R$1.000, ela gravou essa música e tem tudo isso de visualizações, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e que você não caia mais em nenhuma dessas 3 mentiras aí. Se você vê alguém falando disso, cara, já ou para de conversar com essa pessoa aí, ou vai lá discutir com ela, brigar com ela. Mentira, não precisa brigar não, tá? Mas enfim, não perde seu tempo, tá? Acreditando nesse tipo de coisa, porque isso só vai te atrasar e fazer com que você não tenha gravações boas esperando alguma coisa acontecer, tá? Então, recapitulando, número 1, você não precisa de um pré-amplificador externo para ter uma gravação legal, tá? Não precisa, tô falando sério. Lembra da Billie Eilish que eu falei? Ligou direto na placa, tudo bem. É uma interface, uma Apollo. É uma Apollo. Tá, mas cara, hoje em dia você compra uma Apollo mais barato do que um pré-amplificador, tá? Então pensa nisso. Número 2, não existe melhor software de gravação, não existe melhor DAW.
tá? Então não é porque uma pessoa grava no Reaper, ou grava no Pro Tools, ou grava no Ableton que o som dela vai ser melhor. Não existe isso, nunca existiu, tá? Então não vem com essa ideia aí não, que tá errado. E número 3 é que sim, você consegue tá gravando dentro de um home studio com uma qualidade muito boa, sem precisar ir para um grande estúdio, para uma grande estrutura, tá bom? Inclusive eu tenho um vídeo falando qual que vai ser a melhor DAW para você, tá? Qual o melhor software de gravação, então vai estar em algum lugar no vídeo aqui, é só clicar que você vai lá e assiste. Então espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que a galera fala, tá bom? E é isso aí.